Fazendo o fechamento então dessa primeira parte, vamos fazer um resumo, agora um resumo mais focado de fato no que vai ser a nossa avaliação, focado de fato no que vocês precisam realmente absorver de conhecimento. O diodo, o nosso semicondutor, a exemplo disso, será então o componente eletroeletrônico chamado diodo. O diodo, ele tem a capacidade, como vocês viram lá na polarização direta e na polarização de reversa, que ele permite ou não a passagem dos elétrons, ou seja, ele permite ou não a passagem da corrente elétrica. Automaticamente ele faz o que? Ele é um direcionador de corrente elétrica, ou passa ou não passa, tá ok? Ou o que a gente chama então de, o diodo ele é um direcionador de corrente elétrica ou também a gente pode falar que ele permite a passagem de corrente elétrica somente em um sentido. Dessa forma, a gente, quando entrar na parte 2, já vai ficar um pouco mais claro que, como ele é um direcionador de corrente, ou seja, ele permite somente a passagem de um sentido, então nós vamos conseguir transformar a corrente alternada, que tem dois sentidos. Quando eu aplico então um diodo nesse circuito, eu consigo fazer o que? Passar somente um semiciclo. Então, dentro de um ciclo da corrente CA, que eu tenho lá como se fosse o nosso positivo e negativo, ou seja, a variação de polaridade, aplicando o diodo nesse circuito, eu consigo ter somente um semiciclo, ou seja, somente uma polaridade passando. E aí é o que a gente chama então de corrente contínua, porém pulsante, ok? Mas isso é matéria lá para a nossa parte 2. Voltando ao nosso resumo então. Então o diodo é isso aqui, é um direcionador de corrente elétrica, permite a passagem somente dentro de um sentido, Nós temos que o diodo ideal quando não sinalizado, se ele é de germânio ou se ele é de silício, ele apresenta então uma tensão do diodo ou tensão gama, ou seja, que é a nossa barreira de potencial, de 0 volts, ok? Vou colocar aqui. Agora, quando ele é um diodo de silício, ele apresenta uma tensão do diodo, que é a mesma coisa de falar que a tensão de gama, tensão de joelho da curva, tensão de depressão, tensão de potencial do componente, de 0,7 volts. E o diodo de germânio apresenta então uma tensão gama, uma tensão do diodo de 0,3 volts, ok? Então, essa é a característica para a gente determinar qual que é a nossa camada de depressão. Pôr de outra cor aqui para separar, ó. Então, isso aqui é a nossa junção, ou nossa camada de depressão. Bom, então esse aqui é o objetivo do diodo, ou seja, a funcionalidade do diodo. Esse aqui é uma característica técnica do nosso diodo. E agora a gente vai falar sobre a simbologia.
O diodo ele possui a seguinte simbologia. Isso é a simbologia do diodo. E olha só que bacana, lembra que o diodo é polarizado, ele tem a camada P e a camada N? A camada P é o nosso positivo. Então, esse cara aqui ó, é o nosso terminal positivo do diodo. O positivo, a gente chama ele de anodo. Esse cara aqui então é o nosso anodo. Se fazer uma viagem legal aí, talvez vocês consigam enxergar que existe com esse triângulo aqui do diodo, ó, é como se fosse um A, beleza? Agora, do outro lado, eu tenho então, como ele é polarizado, eu tenho então aquele cristal N, né, que é o nosso cristal com elétrons livres, que é o nosso cristal negativo. E a gente chama ele de cátodo. E aí que fica legal. Como é que é fácil de identificar o cátodo? Olha só, vou substituir aqui, ó. Então, onde tem esse traço é a parte negativa do nosso diodo. É como se fosse um K. Então, eu tenho o cátodo de um lado, que é a parte negativa, e eu tenho um anodo, que é a nossa parte positiva. Com relação à polarização, mesma coisa. Então ele pode ser polarizado então diretamente, pegando o desenho da simbologia. Aí então, ó, o positivo da fonte conectando no positivo do diodo, o negativo da fonte conectando no negativo do diodo. E aí então eu consigo ter, né, um fluxo de corrente elétrica dentro desse nosso circuito, ou seja, o funcionamento perfeito do diodo, que é a polarização direta. Se a gente chegar aqui e fizer a polarização inversa, eu vou inverter esse diodo, ou inverter a fonte, dá no mesmo, e aí a gente não tem mais esse fluxo de elétrons. E aí a gente chama então de polarização reversa, ou seja, chave aberta, chave fechada, tá ok?